E os tetos? E os pisos dos corredores? Estava iluminado por dentro, mas não conseguimos encontrar a fonte de luz. O que ele viu com seus próprios olhos, a 3 quilômetros de profundidade sob o gelo, são hieróglifos que os arqueólogos em que ele estava. Essa foi a missão. Denunciantes veteranos ainda argumentam que há mais sobre a Antártica que está sendo encoberto do que pensamos. Em 1998, um engenheiro de voo aposentado da Marinha, na casa dos 70 anos, pegou o telefone e ligou para uma jornalista que nunca havia conhecido. Ele disse estar pronto para falar sobre algo que tinha visto enterrado no gelo da Antártida em 1982. Guardou esse segredo por quase 2 décadas. Assinou os papéis, seguiu as ordens e, quando sentiu a morte se aproximar, escolheu contar a alguém que, segundo ele, levaria a história adiante. A jornalista era Linda Moulton Howe. As credenciais dela importam, pois não se trata de um boato de internet enviado para a primeira caixa de entrada que apareceu. Formada em Stanford, vencedora do Emmy e com 4 décadas de investigações documentadas entrevistando militares, cientistas e autoridades, quando ela associa seu nome a uma história, pessoas poderosas escutam. O homem ligou para ela. Ele falou devagar e com clareza sobre um voo de suprimentos de rotina para o Esquadrão de Desenvolvimento Antártico 6, o VXE-6. Em 1982, uma falha no equipamento os forçou a pousar em uma crista exposta durante uma tempestade. Temperaturas em que a pele exposta queimaria em segundos, com o vento golpeando a fuselagem. Eles pretendiam consertar o que estava quebrado e partir. Mas, enquanto a tripulação trabalhava, o engenheiro de voo olhou para cima e paralisou. Em uma elevação distante, o horizonte era interrompido por geometria, formas regulares demais, angulares demais, deliberadas demais para serem gelo ou rocha natural. Ele se aproximou e viu o topo de uma estrutura massiva e projetada, sólida, não natural, exposta onde o vento havia removido décadas de gelo. Antes que pudesse se aproximar, o rádio chiou. Retornem a McMurdo imediatamente, sem explicações. Ao pousarem, oficiais de inteligência os aguardavam. A tripulação foi separada e interrogada em particular. Os registros de voo foram reclassificados na mesma hora. Eles assinaram acordos de confidencialidade adicionais e receberam uma ordem que não permitia ambiguidades. Isso nunca aconteceu. Ele guardou esse segredo por 16 anos até ligar para Linda. Ela não teve pressa em publicar. Gravou horas de depoimento, verificou o histórico de serviço e a designação do esquadrão, conferiu datas, coordenadas e nomes da tripulação. Tudo se confirmou. Mas apenas uma testemunha, mesmo sendo confiável, não era suficiente. Ela arquivou a entrevista e esperou, esperando talvez que aquele fosse o único telefonema que receberia. Ela estava enganada. Ao longo das 2 décadas seguintes, o telefone não parou de tocar. Homens e mulheres, sem relação entre si por cargo ou época, começaram a procurá-la com fragmentos da mesma história impossível. Militares, geofísicos, prestadores de serviços civis e cientistas. Cada um oferecia uma peça que se encaixava com as outras. Um geofísico de uma importante universidade de pesquisa do Ziariwa falou sobre levantamentos de radar de penetração no gelo que retornaram resultados chocantes. Cavidades imensas sob o gelo, geometricamente regulares, estruturadas e profundas demais para serem cavernas naturais. Quando ele sinalizou os dados, seu supervisor empalideceu. As leituras foram classificadas em poucas horas. Sua equipe foi transferida. Os dados desapareceram. Um marinheiro de um batalhão de construção da Marinha descreveu ordens para perfurar verticalmente em um local sigiloso, a quilômetros de qualquer estação. No fundo do poço, ele encontrou paredes metálicas, superfícies lisas e perfeitas demais para serem geológicas. Ele observou por 1 minuto antes que o pensamento o atingisse. Alguém havia construído aquilo. Da base Esperanza, na Argentina, surgiu um relato que ainda deixava Linda perturbada anos depois. Equipes de pesquisa extraíram artefatos de amostras de gelo datadas de mais de 12.000 anos. Em todas as vezes, militares chegavam, confiscavam as amostras e elas desapareceram sem cadeia de custódia ou publicação. Ela começou a manter um diário de datas e amostras. Um dia, o diário desapareceu de seus aposentos. Ninguém reconheceu o ocorrido.
Ela parou de fazer perguntas. Um piloto que voou pelo continente descreveu uma zona de exclusão aérea que não aparecia em cartas públicas. Uma área restrita imensa, onde voos civis eram proibidos e missões militares exigiam altas autorizações. Quando ele perguntou a um superior o que havia abaixo, a resposta foram 2 palavras: pesquisa confidencial. A expressão no rosto do oficial dizia para não perguntar de novo. Estas testemunhas não se conheciam e não tinham lido as outras entrevistas de Linda, e ainda assim seus relatos convergiam para a mesma conclusão. Algo antigo e artificial estava sob o gelo da Antártida, e vários governos já sabiam disso. Então, em 2016, Linda recebeu uma mensagem que a fez parar por 1 minuto inteiro antes de fazer sua próxima pergunta. Um oficial aposentado do NORAD, um homem com credencial de segurança para informações sigilosas que participou de uma operação na Antártida no início dos anos 2000, uma missão ausente dos registros públicos, começou a falar. Ela mantém a identidade dele em segredo até hoje. O depoimento dele não adicionou apenas mais uma peça. Ele montou o quebra-cabeça inteiro. Segundo ele, sob a camada de gelo da Antártida Ocidental, a uma profundidade de aproximadamente 3 quilômetros, existem múltiplas estruturas de origem artificial. Não são anomalias geológicas, nem formações de gelo, nem nada que se encontre em um livro de geologia. São estruturas construídas por alguém, projetadas com precisão, colocadas ali deliberadamente e mais antigas que o gelo que as soterrou, anteriores à última era glacial. Foram construídas quando a Antártida era temperada e verde, com rios e florestas, há mais de 12 mil anos. Ele rastreou a descoberta até a Operação High Jump, a gigantesca expedição do almirante Richard Byrd, de 1946-1947. 13 navios, 33 aeronaves, quase 5 mil homens, um submarino e um porta-aviões em águas antárticas, apenas alguns meses após a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, um exercício de treinamento, mas a escala sugeria um objetivo sigiloso. Levantamentos sísmicos, então, detectaram anomalias nas profundezas sob o gelo. A expedição foi interrompida. Byrd retornou publicamente enigmático sobre ameaças vindas do Polo Sul. Desde então, disse ele, os Estados Unidos, a Rússia e, mais recentemente, a China, conduziram operações secretas de recuperação por toda a Antártida. Recuperação e escavação separadas dos programas científicos públicos sob o Tratado da Antártida. As estruturas não são pequenos postos avançados. O que foi encontrado parece um extenso complexo urbano, edifícios, infraestrutura, tecnologia, evidência de uma civilização tão avançada que reordena o que pensamos sobre a história antiga. Algumas áreas são acessíveis através de cavernas de gelo naturais, onde as geleiras expuseram aberturas, outras são alcançadas através de operações de perfuração disfarçadas de pesquisas rotineiras. Dispositivos, insistiu ele, foram recuperados. Alguns ainda funcionam. Alguns só podem ser estudados em instalações sigilosas. Linda pediu provas. Ele forneceu coordenadas, documentos internos com nomes de projetos ocultados nos locais que descreveu e os nomes de funcionários que ela poderia verificar. 2 décadas de depoimentos esparsos subitamente formaram uma história coerente. Era uma história que levava a lugares onde a maioria das instituições não estava disposta a ir. Um prestador de serviços militares que trabalhou em uma operação de perfuração sigilosa em 2003 aceitou ser entrevistado apenas porque estava morrendo. Ele descreveu ter sido baixado por um poço de perfuração com a luz do dia encolhendo até se tornar um ponto minúsculo antes de o gelo terminar abruptamente. As paredes do poço mudaram de gelo para uma superfície metálica e lisa, com um brilho suave quilômetros abaixo da calota antártica. O ar mudou, a acústica mudou. Ele entrou em uma vasta cavidade, como uma catedral, com a escuridão cortada por lanternas e paredes gravadas com símbolos e marcações geométricas diferentes de qualquer sistema de escrita que a equipe conhecesse. Havia um portal, emoldurado e deliberado, que levava a níveis mais profundos. Ele observou enquanto cientistas e militares em trajes especializados se preparavam para entrar. Eles se moviam com a calma de quem já havia feito aquilo antes. Ele foi enviado de volta, pago e recebeu outro termo de confidencialidade. Ele carregou aquela visão em silêncio até que o câncer tornou o segredo impossível. As pessoas precisam saber, ele disse a Linda. Encontramos algo lá embaixo, algo que muda tudo o que pensamos saber sobre a história. E ele acrescentou em uma frase que Linda jamais esqueceu.
Quem quer que tenha construído aquele lugar não estava lutando para sobreviver, estava prosperando, construindo coisas que ainda não conseguimos compreender. Os depoimentos se multiplicaram. Um analista de imagens de satélite relatou ter visto coordenadas específicas da Antártida serem removidas de dados públicos, não borradas, mas ativamente apagadas, formas retilíneas desaparecendo sob o processamento. Um cientista de materiais, a quem foi brevemente permitido examinar amostras recuperadas, descreveu ligas que não correspondiam a nada nos bancos de dados. Resistência à corrosão, relações resistência-peso e assinaturas de fabricação, além das capacidades modernas. Um coordenador de logística encontrou manifestos de equipamentos que não correspondiam a nenhuma missão de pesquisa conhecida. Ferramentas de escavação industrial, contêineres lacrados em transportes militares, roteados por canais do Departamento de Defesa, escoltas armadas. Instrumentos eletrônicos perto dos locais de escavação falhavam inexplicavelmente. Bússolas giravam, leituras apresentavam picos sob interferência eletromagnética sem fonte identificável. E o mais comprometedor para os contatos de Linda, múltiplas fontes corroboraram que artefatos recuperados de operações na Antártida estavam sendo transportados para instalações sigilosas dos Ilha para engenharia reversa, e não para estudos revisados por pares. Até 2020, Linda havia reunido mais de 15 depoimentos confiáveis, coordenadas verificadas e credenciais confirmadas. Um conjunto de evidências que apontava para um dos segredos mais impactantes da história moderna. Foi então que as testemunhas começaram a morrer. O engenheiro de voo que deu início a tudo morreu em 2019. O oficial do NORAD, o homem que havia conectado décadas de relatos em um único quadro, morreu em 2022. Outros estavam em cuidados paliativos ou leitos de hospital. Linda, agora aos 80 anos, percebeu com clareza brutal que havia se tornado o último arquivo vivo desses testemunhos. O fio final que conectava homens e mulheres à beira da morte a um mundo que ainda não sabia o que eles haviam descoberto. Essa percepção a aterrorizou. Ela jurou que as palavras deles não desapareceriam com eles. No final de 2023, ela começou a montar um relatório antártico abrangente. Cada depoimento, cada coordenada, cada nome de operação e cada prova de 25 anos de investigação. No início de 2024, ela publicou partes no earthfiles.com, coordenadas específicas, documentos desclassificados da Operação High Jump com rasuras sugerindo objetivos além da pesquisa pública, transcrições anonimizadas com detalhes de credenciais para estabelecer credibilidade e imagens de satélite mostrando dados artificiais ocultos exatamente sobre as áreas que suas fontes haviam identificado. Ela lançou um desafio direto. Outras nações têm satélites. Pesquisadores independentes possuem radar de penetração no gelo. Cientistas trabalham no continente todos os dias. Se esses depoimentos forem verdadeiros, as provas estão lá. Ela disse ao mundo onde procurar. A resposta de cada governo envolvido foi a mesma: silêncio absoluto. No entanto, se ela estivesse inventando a história, desacreditá-la seria simples. Mas responder adequadamente força uma escolha que a maioria dos governos evita: confirmar um segredo extraordinário ou explicar por que dezenas de militares e cientistas confiáveis, vindos de fontes independentes, estariam inventando exatamente o mesmo relato. Por isso, eles se calaram. Pesquisadores independentes seguiram as coordenadas e solicitaram dados históricos de radares. A maioria dos pedidos foi negada, classificada como material de segurança nacional. Dados geológicos de um continente oficialmente reservado para a ciência pacífica. Um antigo funcionário de uma estação falou publicamente: existem áreas onde você não entra, perguntas que você não faz e operações militares sigilosas ocorrendo paralelamente aos programas de pesquisa pública. Agora, Linda está produzindo um documentário abrangente para apresentar cada depoimento na íntegra. Ela depositou cópias de sua investigação completa, incluindo os nomes das fontes que autorizaram a identificação, em várias instituições para garantir que o registro sobreviva. Não importa o que aconteça com ela. Ela não pede que ninguém acredite nela. Pede apenas que as pessoas olhem para os depoimentos. Nomes reais, credenciais verificáveis, experiências reais. Se apenas metade do que lhe contaram for verdade, o mundo em que vivemos é muito diferente daquele que nos ensinaram. Tentaram silenciá-la. Não conseguiram. As testemunhas, em sua maioria, já se foram, mas suas palavras permanecem preservadas. Linda cumpriu a promessa feita aos homens e mulheres que confiaram nela em seus
seus leitos de morte. Ela colocou esses relatos onde não podem ser apagados. Por isso, a pergunta permanece. Se vários governos sabem da existência de estruturas sob a Antártida há mais de 70 anos, se vem recuperando tecnologia de uma civilização que precede tudo o que consta em nossos livros de história, se montaram um aparato de sigilo enquanto diziam ao resto de nós que o continente não passa de gelo e pinguins. Então, o que mais eles têm escondido de nós? E o que acontece quando o gelo não mais ocultar o que eles esconderam? Veja, as coordenadas foram publicadas. Os depoimentos estão arquivados. Se você quer saber, o caminho está lá. A verdade, uma vez testemunhada e registrada, não permanece enterrada para sempre.